eles foram quando Felipe, quando o Felipe perguntou se ele compreendia o que ele lia, ele disse: não tenho quem ensina, como poderei compreender? Então a gente não tinha quem ensinasse, então era difícil a compreensão. Mas depois passei por muita luta, passei por uma enfermidade, né, que a gente vai, aí você começa a quebrantar mais o coração, se voltar mais para Deus. Recebi uma visita de uma mulher de Deus em casa, né? Foi para nos visitar por causa dessa enfermidade, orou por mim, para minha esposa, né? E ali ela entregou tudo que o pai ordenou, né? Viu ali que eu tinha um chamado pastoral, né? E entregou o recado da parte do pai. E a partir dali o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. E aí, como eu trabalhava de vigilante, trabalhava à noite e tinha um pouco mais tempo para ler, então à noite eu passava a noite lendo aquela Bíblia, né? Depois eu fui trabalhar no posto de serviço onde tinha uma televisão, e aí eu acompanhava um programa de televisão de evangélica, né? E aquele pastor falava muito comigo, um pastor que até então não gostava nada dele, né? E aí, como tinha que ter alguém para nos ensinar, Deus usou aquele pastor. Então, tudo aquilo que eu desejava, que eu almejava, que eu precisava de alguém falar na palavra, aquele pastor falava comigo. Chegava a hora do programa dele, ligava a televisão, e aquele pastor falava muito comigo. E eu, com pouco conhecimento, eu estranhava. Como que esse homem me conhece? Da onde ele me conhece, que ele está falando tudo que eu necessito de ouvir? E aí eu comecei a me aprofundar na palavra, me aprofundar na Bíblia, né? E assim foi, vamos supor, que eu comecei a me aprofundar mais, a entender mais da Bíblia, a Bíblia começou a falar comigo. Daí foi ali que se deu a minha conversão, através da palavra. História, né? Esse pastor falar com a gente, para quem está conectado no Espírito, isso realmente acontece. O Paulo estava sedento por ter aquela palavra, né? Então, sim, a palavra veio a calhar e caiu nele e foi edificando a vida dele, né? E hoje foi bem engraçado, que hoje a Bia mandou uma pregação e ela falou: nossa, eu chorei muito com essa pregação. Eu falei: Bia, porque ela falou, né? Ela falou: eu falei para Deus, me dá uma pregação, primeiro que eu escutar vai falar comigo. E aí ele escutou essa pregação e falou com ela, ela chorou muito. Eu falei: Bia, que você estava procurando, de repente foi uma coisa legal para você, mas eu vou escutar também, sem compromisso, essa pregação. Daí eu era no almoço, peguei esse celular, deixa eu escutar essa pregação. Cara, eu chorei. Acabou a pregação, eu falei: Bia, pelo amor de Deus, estou encharcado aqui. Porque a pregação falou. Porque realmente é uma coisa que tanto eu quanto ela estavam procurando. Então fala com a gente. Foi o que acontece com o Paulo. O Paulo ele tem. Essa Bíblia fica por ele assim para baixo hoje. É uma Bíblia que foi presenteado, muito boa, essa Bíblia. É isso, né, Paulo? Sim, o apóstolo Edilson me deu presenteou com essa Bíblia, né? E às vezes, assim, eu vou para lá aos finais de semana, às vezes à noite ele está lá, sozinho na sala, ele está lá estudando a palavra. Cara, eu acho que Deus usa muito a vida dele, porque tem muito testemunho para dar para a gente. E tudo isso por causa do estudo, né, Paulo? Sim. Porque a palavra, ela falou muito. Eu sou de muito pouco, vamos supor, o estudo é da palavra, mas eu mesmo eu tenho muito pouco estudo, né? Sou semi-analfabeto. Até então, vamos supor, para mim ler, eu gaguejava muito, porque a minha leitura, meu estudo era pouco, e a prática da leitura também muito pouco. Uhum. Então, até para fazer a leitura era dificultoso. Mas a partir da minha conversão, quando eu comecei, eu já tive, depois de tempo na caminhada, tive a oportunidade de trazer a palavra, de pregar, o Espírito Santo, ele tirou tudo aquela gagueja, né, que a gente tem, e vamos supor, lia tropeçando nas palavras, né? Hoje, pela honra e glória do Senhor, a gente tem um pouquinho mais de discernimento para poder ler e um pouquinho mais de tranquilidade, mas a palavra, ela me ajudou bastante nessa parte. Penso, né? A palavra de Deus, quando a gente quer... Ela trata de todas as maneiras. Sim, ela é completa. Deus é completo na nossa vida. Como a palavra fala, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, ele vai até o fim. A gente, às vezes, para no meio do caminho, às vezes a gente vai atrasando, mas Deus, a gente até conversava esses dias,
lá em casa, eu e a Rosana, a respeito do tempo de Deus na nossa vida. O tempo dele é perfeito, mas muitas vezes a gente acaba atrasando por diversas situações. Quando a gente está alinhado, Deus nos ensina a ler, Deus nos capacita, Deus nos mostra, fala com a gente de onde a gente menos espera, e é só a gente querer, né? Tem que querer também, né, Paulo? Sim. Não adianta só esperar Deus fazer, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele nos trata, ele nos ensina. Hoje mesmo eu estava pensando numa passagem, depois da minha conversão, essa parte de poder ir para a igreja foi muito fácil, né? Porque como eu aprendi na palavra, vamos supor, quando eu fui para a igreja, eu estava bem alicerçado, né? Porque eu já tinha me aprofundado bem na palavra. Então eu não tinha dúvida das benéficas de Deus, não tinha dúvida dos milagres do Senhor, mas a dificuldade maior era no meu trabalho, porque até então era um homem do mundo. Após a minha conversão, meus parceiros de serviço eram os mesmos, né? Me conhecia antes, e para você mostrar a sua mudança é muito dificultoso, né? Até as pessoas entenderem que você mudou, que você não é mais aquele homem, que você procura agora viver na retidão. Então a dificuldade maior é essa. E numa ocasião eu estava entrando no trabalho, até nessa empresa que eu trabalhava, nós éramos em 2 vigilantes. Tinha o porteiro da empresa e 2 vigilantes. E o porteiro da empresa brincando com outro vigilante, né, no início do trabalho, e brincando com a coisa que não convém dizer aqui, mas... E eu, ali escutando, me preparando para entrar para ir para o meu setor, eu falei só uma palavra, eu disse, né, nessa brincadeira dos dois, abri minha boca e falei. Naquele mesmo instante, o Espírito Santo já me incomodou. E eu fiquei muito incomodado. E aí eu dizia, Senhor, por que eu fui abrir minha boca para falar que eu não devia? E fui para o meu setor muito incomodado, né? Aí a empresa era grande, até eu chegar lá, ficava no fundo daquela empresa. E até eu chegar lá no fundo da empresa, eu fui conversando com o Senhor. Senhor, por que eu fui abrir minha boca para falar isso? E eu chegava no setor onde eu ia trabalhar, dobrava meu joelho, pedia para aquela noite de trabalho, né? E naquele dia, tinha muitos, vamos supor, eles estavam trabalhando além do horário. Tinha vários caminhões carregando, empilhadeira, pessoas andando para lá e para cá. Quando eu cheguei lá no fundo, o movimento era diferente do rotineiro. E eu dizia, e agora, como eu vou fazer para orar? Achei um canto, dobrei meu joelho, pedi perdão ao Senhor para aquilo que eu tinha acabado de fazer, de falar. E o Espírito Santo me mandou na palavra em Salmos 39, se eu não estiver enganado. Salmo 39, que diz, atarei a minha boca para não pecar com a língua quando estiver na minha presença o ímpio, aquele que não entende da palavra. Então eu tenho que, quando eu estiver na presença daqueles que não entendem da palavra, eu tenho que calar a minha boca para que eu não venha pecar. E no mesmo instante da minha tristeza, ela se tornou em alegria. Porque o Senhor ali, ele me deu um bufete na cara, né? Aquela tristeza se tornou em alegria. Mesmo que levando um tapa, eu percebi, falei, Senhor, verdadeiramente o Senhor me ama. Porque aquele que corrige, ele ama, né? Então a palavra ela é muito forte, ela é muito viva, né? Então a partir daquele momento a tristeza se tornou uma alegria pela correção do Senhor. É gostoso, né, a gente ter experiência com a palavra, né? Você que tá em casa acompanhando a gente aí, ou vai acompanhar depois que o vídeo vai pro YouTube, né, também, né? Manda pra gente uma mensagenzinha aí, uma experiência que você teve com a palavra, se já teve alguma experiência com a palavra, você deseja ter, mesmo que em poucas palavras, se abrir aqui, acho que todo mundo, né, que vai para a palavra, não tem como você não ter uma experiência, porque é a palavra de Deus e ele fala, é só a gente abrir o coração, ouvir e entender, né, tem que entender também, igual, foi uma exortação, uma correção, mas quando vem de Deus, por mais doído que seja, ainda alegra o nosso coração. Alegra o nosso coração.
Por mais que seja uma bofetada, como o Paulo falou, dá um conforto, né? Parece que é uma bofetada com uma pluma, né? Bate, mas é gostoso, né? Como que a gente tá aí no Facebook? Tá no O Instagram. pessoal tá só acompanhando. Estamos no Instagram. Aqui Instagram. tá no Instagram? É. Ah, tá. Então pode falar como tá o Instagram aí, vamos lá. Aqui tá com a gente a Conceição Zanettini, a Thaís Francisco, a Diva, a Ercília Rocha, o Gui, o seu Natal, o Fernando, o Rudney e a Jaqueline. Legal. Aqui tá aí. O pessoal aqui do Facebook também tá acompanhando. Minha mãe. Eles alternam, né? Fica seu pai no e A seu mãe no outro. Ivanilde, a Mari Fernandes estão aqui acompanhando também. Então é isso aí, pessoal. Rosana, tem um pessoal que está comentando aí no Instagram, quer falar alguma coisa? Você quer que eu passe daqui? Está Pode falar daí. tecnológico. Pode falar daí. A gente colocou fixado aqui do áudio, o pessoal tá falando que o áudio tá legal. O Rudi tá mandando Paulão bem pura. O apóstolo grande homem de Deus, eita glória. Deus continue te abençoando e usando sua vida, Valão. Amém. O apóstolo o apóstolo que eu encontrei com ele hoje também, ele vai me dar um celular, né, apóstolo? Olha. A Conceição mandou a paz do Senhor. Lá, o Rudi deu uma palavrinha aqui, quer ler, Rosana? Eu e minha esposa lembramos da época que o Paulo ministrava a palavra no culto à noite. Era muito usado por Deus. Amém. O Paulo faz as aberturas quando está no culto, né, Paulo? Sim, a gente faz algumas aberturas, né? Mas quando tinha a gente tinha o culto da noite do domingo em Londrina, a gente tinha bastante oportunidade de trazer a palavra, né? E era benção, né? Era benção pura. Não que a gente não tenha oportunidade hoje, mas hoje tem o bispo, tem o apóstolo Edilson, né? Mas é muito, muito bom a gente levar a palavra e saber que a gente está sendo usado. Quando eu entrei na Moriá, e um amigo meu, pastor, conhecia o apóstolo Edilson, porque o apóstolo Edilson já falou muitas vezes, assim, o bispo, as pessoas elas tendem a dizer, falar mal, né, da igreja ou de um pastor. Sim. E aí dizia que o apóstolo, quando ele soube que eu estava na Moriá, igreja, aquele para ninguém. Eu estou, vamos supor, há poucos anos na Moriá, né? Vamos supor, beirando aí uns 12 anos que a gente está na Moriá, e eu já tive muita oportunidade na Moriá, tive oportunidade de trazer a palavra, vamos supor, sair do nada, passei vamos supor, como cooperador, diácono, hoje sou presbítero, né? Mas tudo através da preparação, do cuidado do apóstolo, não é assim de qualquer maneira, vamos supor, a pessoa chegar, só simplesmente chegar com vontade e ser colocado ali no altar para trazer a palavra sem experiência, sem assim um controle. Eu fui, vamos supor, sou agraciado por fazer parte da Moriá, e a gente tem sim oportunidade na Moriá, a gente tem sim oportunidade de pregar a palavra, de levar a mensagem do Senhor. Eu penso, na Moriá só fica sem trabalhar quem não quer. O próprio Fernando, né? Quanto tempo foi? Um ano, né? Um ano que eu estou na Moriá, tem uma oportunidade maior que essa. Podcast, cuidando das lives, dá uma mão pra gente no som, jovens. Então, tem oportunidade sim, o pastor falou. Quem não quer tem essa oportunidade. Então, sim, eu acho que tem que pensar bem antes de falar isso. Não fica com medo, não. Às vezes, eu até brinquei com o Paulo antes da gente começar o podcast. E aí, tá com frio na barriga? Ele falou que tava, né? Sim. Mas esse frio dá na gente toda vez. Todo podcast tá dá aquele, nossa, será que vai? Será que não vai? Será que vai fluir? Será que não vai? E a mesma coisa de pregar a palavra. Eu costumo dizer, quando parar de dar frio na sua barriga, que você vai abrir culto, pregar, ministrar numa célula, deixe de fazer. Porque esse frio na barriga quer dizer temor. Até hoje eu vou pregar, quando eu vou pregar, tá aquele frio na barriga. Rosana sempre tá comigo e ela sabe os comentários, aquela preocupação se a palavra vai ser bem, se o pessoal vai entender para abrir culto. Então, assim, tem que ter responsabilidade. Sim. Porque a gente está falando da parte de Deus para as pessoas, então não é de qualquer jeito, tem que fazer com excelência. Sim.
Um outro amigo pastor, depois de tempo, a gente conversando pelo telefone, e aí ele me perguntou: você já está pregando? Você está pregando? Eu falei: sim, eu estou pregando, mas não pelo meu mérito, mas pela vontade de Deus e o trabalhar de Deus na minha vida. Deus, ele tinha urgência de trabalhar na minha vida, porque a gente viveu uma vida muito desregrada, né? E o Senhor, quando ele quer tratar alguém, então ele tem que pegar e segurar mesmo, né? Então, para que eu pudesse ser seguro, eu acredito que ele teve ali um cuidado de trabalhar muito rápido na minha vida, porque a gente vivia uma vida desregrada, vida de pecado, né? Hoje eu posso testemunhar, e não escondo de ninguém, vivi uma vida de adultério, né? Fui perdoado pela minha esposa, não é jogado na cara isso, foi perdoado de verdade, né? Depois que contei para ela desse adultério, ela ficou muito triste. Deus trabalhou no coração dela, mostrou para ela também na palavra, né? Onde a palavra fala que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, mas a partir do momento que a gente busca uma mudança, busca ali um trabalhar de Deus trabalhando no nosso coração, então aquele pecado, a palavra diz que o Senhor fala que dos nossos pecados ele já não se lembra mais. Então vivia uma vida de pecado, uma vida de adultério, e aprendi muito com isso, né? Aprendi muito com isso, porque lá em Provérbios 5:8, eu vivi bem essa palavra, essa passagem, né? E a palavra lá em Provérbios 5:8 diz: afasta a mulher adulta, afasta da porta da tua casa, né? Porque quando você se aproxima da mulher adulta, a palavra também diz que a prostituta, ela está em busca do pão. A mulher adulta, ela está em busca da sua alma, porque a prostituta, ela está ali para poder sobreviver. Agora, a mulher adulta, ela já tem o seu esposo, ela tem a sua casa, então o que ela quer? Ela quer em busca da tua alma. Então a palavra de Deus, quando eu li essa passagem em Provérbios 5:8, eu vi ali a minha vida, porque eu perdi muito. Eu tive um ano e meio com a pessoa, ela casada, eu também casado, a gente vivendo em adultério, e eu vi ali a minha vida se desfazer. Eu costumo dizer que a única coisa que eu não perdi foi a minha família. Deus, ele preservou a minha família, mas a minha casa, vamos supor, tinha uma casa, troquei numa casa bem menos inferior, né? Carros, eu fui trocando de carro, um carro mais velho, carro mais velho, carro mais velho, até ficar a pé, né? Depois daquela casa menos inferior, vendi para comprar em outro lugar. Praticamente fiquei sem casa, porque eu comprei um terreno, começar tudo de novo do zero. Então, praticamente, zerei o que eu tinha, né? Então, quando eu vi essa passagem de Provérbios 5:8, eu me assustei muito, porque era a minha vida todinha ali naquela palavra, nessa passagem. Estava acontecendo. Aconteceu. Então, por isso eu me firmei na palavra, e eu sei que ela é viva e eficaz, e ela acontece. Vamos por ali, tudo que o Senhor ele colocou aqui é um manual para o ser humano, né? E a gente às vezes não se atenta. E tem uma passagem da qual eu gosto muito de quando eu me converti. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Eu sou roteiro. Não. Bem preparado. Eu só me achar aqui. Tem outro comentário aqui no Instagram, enquanto ele vai achando, também do Rudney. Deus é maravilhoso, restaura nossas vidas e nunca nos lança fora. Deus sempre tem uma segunda chance, né, pra gente. Uma segunda, uma terceira. E quem não precisa, né? Todo mundo. A gente erra, a gente falha. Sim. Aí ela está lá em Deuteronômio 28, que ela diz assim:
Se atentares e ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado e guardar todos os seus mandamentos, então o Senhor ele cuidará de nós. Se a gente se atentar nos mandamentos do Senhor, ele vai cuidar de nós. Então a palavra do Senhor ela é muito clara, né? Vamos supor, ela está ali. Você não adulterarás, não matarás, não levantará falso testemunho. Tem todos os mandamentos, mas a gente tende a não fazer, a não prestar atenção nisso. E a adultério não é só nessa parte de sexual, né? Vamos supor em todos, vamos supor você trabalha numa empresa, você desviar ali um bem da empresa para benefício próprio seu ali, é adultério, é um pecado, né? Então tudo que está fora da visão de Deus, da natureza de Deus ali, é um adultério, é pecado. Então a gente tem que se consertar. Então eu vivi, vamos supor, eu vivi esse pecado, passei e aprendi, né? Eu não tenho nenhuma vontade de voltar atrás, porque eu vivi uma vida desregrada e sei o quanto é sofrido, quanto ele nos atrasa. Eu atrasei muitos anos da minha vida por causa disso. Isso. E a gente precisa entender que quando a gente é cristão, e não estou falando aqui de placa de igreja, porque Cristo não é placa de igreja, Cristo é vida nova, independente da igreja, evangélico, católico, mas se você professa Cristo na sua vida, a nossa vida ela não é dentro da igreja uma, fora da igreja outra. A sua vida, onde você está, você vai refletir. E o Paulo, você ainda é vigilante, né, Paulo? Vigia. Agora eu sou porteiro. Porteiro. Mas trabalhou muito tempo como vigia. Trabalhei. E a Bíblia vai falar que a gente tem que vigiar. Então, assim, o que a Bíblia fala, você, por muito tempo, cumpriu na prática, né? Sim. A Bíblia fala que a gente tem que vigiar e orar. Tem que ser sóbrio, vigiar e orar. Sim. Vamos colocar aqui a parte profissional do vigia. O que um vigia tem que fazer como profissional? A empresa te contratou como vigia, o que você tem que fazer para a empresa? Para a gente aplicar daí na palavra depois. O vigilante tem vários segmentos, né, de empresas, né? E uma das funções da função do vigilante você pode ver que a vestimenta do vigilante é como, vamos supor, assim como do policial, ela tem que ser bem destacada, ela tem que destacar bem. Sim. Porque o vigilante ele tem que se adiantar, né? Aqui vamos supor, o malfeitor. Então o malfeitor tem que ver que ali tem um vigilante. Então ele tem que ser, vamos supor, tem que ser visto para poder prevenir que aquela pessoa não entre ali, não venha roubar. Então ele tem que primeiro ele tem que se adiantar ao ladrão. Então ele tem que ser visto, não todas as vezes. Vamos supor, aquele que trabalha à noite, né? Ele não pode ficar num lugar muito exposto, né? Tem que ter a vigilância ali de cuidar para não ficar exposto, para não ser pego de surpresa. Então, e a outra coisa é que você falou da vigilância, nós temos que cuidar, vigiar e orar. Vamos supor se eu cochilar, o ladrão vai chegar, vai me pegar dormindo. Então eu tenho que estar sempre atento. Vamos supor, tem que estar assim como na palavra. Nós temos que estar sempre atentos, porque o ladrão, Jesus ele falava muito isso. A gente não sabe que hora que vem o ladrão. Sim. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Ninguém ligava na empresa avisando, eu já vou entrar para assaltar, fica esperto. Até mesmo aquele que fazia parte da empresa, que é o a gente fala que é o Honda, né, que faz a fiscalização dos vigilantes. Sim. Ele chega de surpresa, ele chega bem pianinho para pegar porque se a pessoa estiver dormindo, ele está encrencado. Então tem que... E é assim, Jesus ele faz a ronda. Como que ele está encontrando a gente? A gente está cochilando, a gente está dormindo, o diabo ele vem, ele tenta. Como que a gente está? A gente está sendo visto lá fora. Quando as pessoas olham para a gente, eles estão te enxergando como um cristão, como alguém que está dando testemunho. A gente precisa entender que cristão, eu falei, vou repetir, não é só dentro da igreja, é lá fora, a sua vida é com Cristo. Onde você está, você consegue aplicar a palavra, aplicar aquilo que você está vivendo. Eu gosto muito de trabalhar com pintura de parede. Paulo também faz uns serviços assim. E eu gostava muito de aplicar na palavra assim. Às vezes você pega uma parede bonita,
Mas você encontra ali uma infiltração, você começa a raspar aquela parede, aquela infiltração, só vai aumentando. Você só vai vendo estrago. Por fora estava bonito, mas no fundo daquela parede estava totalmente estragado. E Deus falava muito comigo, às vezes as pessoas são assim, por fora tá bonito, mas quando você começa a rapar, tirar aquela roupagem, aquela aparência, você começa a encontrar as infiltrações, as coisas ruins. Então na vida a gente tem que ser assim, né? Sim. De uma maneira geral. Não, Fer? Fala um pouco, Fer. Fer hoje tá quietinho. Tá quieto. Eu falei, ele tá com medo do Paulão. Eu tô brincando. É isso aí, né? Paulo como vigilante, hoje o porteiro, a imagem que a gente passa, é sempre isso. O cristão tem que estar sempre, não é só a imagem, é a essência. Você tem que estar por inteiro, né, naquela presença. O vigilante, o porteiro, tem que estar sempre atento. O porteiro não é muito diferente do vigilante, né? Porque está sempre ali atendendo o pessoal, abrindo o portão, fecha o portão, atende visita, recebimento. É sempre isso também, né, Paulo? Sim, ele tem que estar atento também, porque que a gente não trabalha num prédio de luxo, né? Que não é muito visado. Mas quando você trabalha num prédio que já é pessoal de mais poder, mais aquisitivo, então já é mais visado e é muito mais perigoso. Então você tem que ter atento a pessoa chegar, vamos supor, você não se adiantar, às vezes a pessoa ela chega só com pouca informação do morador, né? Eu vim atrás do fulano de tal, vamos supor, só sabe o primeiro nome, não sabe o apartamento, não sabe nada, né? E você, vamos supor, você já conhecendo o morador, você se adianta, é fulano de tal, do apartamento tal. Não, então sim. Você tem que deixar pessoas buscar o endereço certinho, o nome completo, o endereço, o apartamento, né? Para depois você mostrar onde que ver certinho, se ligar para o morador, ver se ele vai estar aguardando aquela pessoa, se ele vai receber. Então você não pode se adiantar, né? Você tem que ser vigilante, tem que vigiar para não soltar, vamos supor, adiantar o nome do morador, o apartamento, porque a pessoa ela já tem toda a informação. Ela vem com uma informaçãozinha pequena e você acaba dando de bandeja o resto. Então tem que cuidar muito dessa parte. Tem que saber, se eu numa dessas fala, não, eu conheço, é o fulano tal, tem um carro da o pai de tal pessoa, não sei, não, se é eu já não adianta, não tenho essa experiência. Aproveitar dessas profissões do Paulo, né? Porque o Paulo é multiuso. O Paulo, tudo que você pedir pra ele faz e com carinho. Mas em especial na cozinha, Paulo. Conta pra gente sobre o seu amor por cozinha, porque cozinha. Você já jantou, né? Eu jantei. Eu fui. Eu sou tenho cinco irmãos, né? Comigo 6, então 5 irmãos, 4 irmãos homens, né? Comigo 5. E a única mulher, a mulher é a caçula, né? Então quando nasceu essa minha irmã, eu já tinha 15 anos. Então quem ajudava minha mãe, sempre que ajudou minha mãe, sempre foi eu, né? Desde pequena ela já me preparava na cozinha para ajudar minha mãe. Meu pai, ele mexia com gado, tirava leite, minha mãe fazia queijo, então ela tinha muito trabalho. E para ir adiantando, ela ia me ensinando na cozinha. Ela fazendo um outro serviço, ela ia me orientando na cozinha. Faz isso, faz aquilo, faz assim. Então aí na idade dos 11 anos, né, 11 anos, 12 anos, aí a partir daí eu já comecei a cozinhar para a família toda. Não precisava mais da orientação da minha mãe. Eu mesmo sozinho ali, eu já comandava a cozinha. E peguei amor pela cozinha. A cozinha é meu hobby. Não consigo ficar sem, não consigo chegar em casa. Tem o pessoal, nesses encontros de casais que a gente participa, né? O pessoal tem mania de falar que o homem ele tem uma caixinha do nada. Ele chega em casa, ele tem que sentar ali, ele tem que ficar ali uma meia hora, 40 minutos ali sem fazer nada, só pensando no que está na caixinha do nada. Eu nasci defeituoso, eu não tenho essa caixinha. não tenho essa caixinha. Eu chego, já vou para a cozinha, no serviço eu já estou pensando o que eu vou fazer na janta. Então não tem essa caixinha do nada, me faltou. Então, mas tem que ser assim, né? Tem que... O pessoal no Instagram tá comentando, hein? O pessoal tá comentando. Quer ver, Zé? A Bruna disse que o áudio tá um pouquinho baixo.
Aí o Rudney disse que ficou sabendo que você faz uma costela abençoada. Na verdade, disse que quer essa benção. A Bruna falou que tem mãos abençoadas. De Deus. E eu acho que assim, você fala, Paulo, porque antes da pandemia, né? Antes da pandemia, por causa desse meu gosto por cozinha, né? A gente passava muito apurado em casa, porque, vamos supor, não só pela cozinha, mas as pessoas têm um carinho, tem um carinho comigo, com a minha esposa, né? Então, todo mundo queria ir em casa, queria jantar, queria almoçar, e a gente tinha que selecionar, vamos supor, de vez em quando chamar os 2 casais, aí passava um tempo, chamava uns 2 ou 3, e aí a fila ia andando, então... Tá agendando, tem que agendar. Vamos supor, aquele que tinha, vamos supor, quando surgia a oportunidade, a gente convidava, não, tá, esse domingo agora eu não posso, então você vai voltar lá pro final da fila, você vai ficar para depois. Mas a gente ficava muito feliz pelo carinho das pessoas, de querer ir em casa, de querer estar junto da gente, porque esse é uma das coisas que vamos supor, me alegrar, porque quando, como eu disse, eu tive um período no qual eu perdi bastante, né? E quando eu construí essa casa que eu estou, ela não deu para mim terminá-la toda. Ficou faltando muita coisa. Até hoje ainda falta. E então a gente tinha no coração falando, não, a gente não vai receber as pessoas enquanto a gente não terminar, né? Então, quando a gente não terminar essa casa, a gente não vai estar recebendo as pessoas. Mas as pessoas, elas não iam em casa, vamos supor, a gente começou a ver que as pessoas não iam em casa por causa da beleza da minha casa, mas ia por causa da amizade que tinha com a gente, com o carinho que tinha com a gente. Então a gente abandonou essa prática aí de não querer mais receber as pessoas porque a casa não está pronta, porque está feio. Então a gente não passou a não fazer parte mais do nosso pensamento. A gente recebia as pessoas com alegria ali, sem estar nada pronto, faltando muita coisa a ser feita, mas é muito gratificante as pessoas querer estar lá, vamos supor, junto de nós para comer a costela, comer a feijoada, ou a vaca atolada, então é muito gostoso. Tem ceia, 22, 23 tem ceia, porque né, meio que toda virada de ano tem a ceia lá pra comer. A costela do Paulo não é costela do Paulo, né? A costela que o Paulo faz. Senão todo ano vai acabar uma hora, né? Esse ano vai ter, Paulo? Já comi é boa. Tem que colocar o joelho no chão, né? Tem que orar, clamar, provisão. Para que Deus venha abençoar. Benção de Deus. Eu ia falar aquela hora lá, às vezes a gente... meio que um adiantamento, não sei, de ministração para casais, o Paulo citou muito a respeito disso. Às vezes o cara vai casar, Fernando, já estou ajudando. Menos. Não, às vezes a gente tem aquele preconceito, né? Eu sempre digo isso. Você ajuda em casa? Pergunta pro marido. Gente, vocês podem, igual o Paulo, acho que eu nasci defeituoso. O marido, ele não tem que ajudar em casa. Porque a casa não é da mulher. Eu vou ajudar o Fernando a fazer alguma coisa na casa dele, porque a casa é dele, eu vou dar uma mão para ele. Mas a casa é do marido e da esposa. O filho é do marido e da esposa. Então o marido não ajuda, o marido faz a parte dele. Quer seja cozinhar, cuidar da criança, limpar a casa, enfim. Acho que igual o Paulo, eu nasci... O problema também, porque desde pequeno em casa a gente foi ensinado a fazer isso. Desde os 10, 11 anos, todo mundo trabalhava e eu cuidava de casa também. Então, você que é marido, começa a aprender. Fala, comentário? Tem mais comentário. O Rudney falou que então agora é a vez dele, né? E aí a Bruna colocou que, verdade, essa família é bênção. Nós já fomos convidados e queremos mais desse mover. É bênção. A lista vai crescer de novo. Eu estou agendando. Depois eu passo meu contato, eu faço a agenda. Vai fazer a gente ter uma posiçãozinha por fora pra garantir, né? Quer ir antes? Conversa. Um patrocínio aí, quem sabe, né? Patrocínio é verdade. Patrocínio. Gente, falando nisso, é sério. A gente tá brincando tudo, mas agora mais do que nunca a gente tá precisando de patrocínio. Sim. Porque vocês estão vendo essa descontração que tá aqui hoje.
o jeito que a gente está lidando hoje, o cenário como que está. Então a gente quer crescer com isso. Então, mais do que nunca, gente, patrocínio não é bem-vindo. Se tiver alguma ideia, tiver algum interesse, fala com a gente, fala com o pastor, manda um direct, manda uma mensagem. Pode falar até com o Paulo, depois o Paulo passa para a Bia, para a Rosana. Estão precisando, gente. Vamos dar a força aí. Vocês estão gostando? Comenta aí, curte, compartilha. Se vocês estiverem gostando aí. Como a gente fala, né? Tá aqui eu, o Fernando, a Bia, a Rosana, o Fernandinho também tá participando, mas sim, o podcast não é nosso. Sim. O podcast é da geração eleita, é da igreja, então quer participar, quer ajudar, todo mundo é bem-vindo, com certeza, para dar uma mão, para dar ideia, enfim, pra gente aumentar, pra gente crescer, pra gente melhorar cada vez mais, porque sem feedback não tem como a gente saber o que tá bom, o que não tá, e a gente não consegue melhorar, então ajuda a gente aí. Falar nas ideias tá encerrando, né, pastor? Verdade, ó, nosso concurso, última semana, né? Última semana. A gente recebeu algumas artes, a gente já faz quase 2 meses que estamos falando aí, a arte do nosso podcast. Hoje não tem no Facebook, né? Aqui atrás, mas é a arte do nosso Esse Pod. Então a gente está encerrando o concurso. Se você enviou a sua arte, a sua ideia, a gente vai colocar em votação e aquela que foi escolhida vai ganhar uma Bíblia e também vai participar no dia que a gente for anunciar a arte definitiva, vai estar participando aqui. Se quiser aparecer ou quiser ficar nos bastidores para ver como que é a filmagem, mas só para ir, seu nome vai ser citado e você vai ganhar o presente. Então, dá mais hoje ainda? Dá. Até domingo dá para mandar. Aí, até domingo. O Fernando liberou até domingo para você mandar a sua arte, a sua ideia. Só para ter uma ideia, pessoal, olha o jeito que eu recebi uma arte. Dá para ver aí? Eu recebi uma arte à mão. Então a gente pegou essa arte, a gente trabalhou ela para colocar também, para concorrer. A gente vai escolher aqui quais vão ser as melhores para colocar para ser a final, né? Sim. Mas então tá aí, ó. Recebi feita à mão. Então se você tiver uma ideia, até domingão, corre lá, faz uma coisinha pra gente lá. Manda essa arte aí para participar. Quem sabe a Bíblia não é sua. Já pensou? A nossa ideia não é ficar só pequenininha, nossa ideia é crescer. Imagina lá na frente daqui a algum tempo, quando tiver nacional, outras nações, a gente alcançando, e a arte que está lá, ó, aquela arte lá fui eu que fiz, ó, eu que ajudei, eu que dei a ideia, o formato que eles fazem, fui eu que ajudei, porque é a nossa intenção, é crescer, é avançar, é informar, é ajudar, é levar a palavra, é participar. Então, ajuda a gente aí, participa, que é bênção para a tua vida. Amém? Amém. Paulo, mais uma palavra? Vocês que mandam. Fica à vontade, Paulo. Tem mais comentário, Rô? O Gente é participativo hoje, né? O Rudney só comentou de novo que está top esse pode, porque vocês comentaram, né? Vocês estão gostando? Sim. Aí ele respondeu que tá top. É benção, Deus. E tem convidado aí mais para as semanas seguintes. Ô Rudney, se prepare, semana que vem você pode estar com a gente também. Se não tiver na escala, bacana. Vamos conversar, vamos sentar. Não é ele o convidado, já vou dizer. Sim, não é ele o convidado. Mas seria interessante ele estar junto, né? A gente pode falar já do convidado? Pode falar. Pode, falar. Né? A gente vai estar recebendo o Dr. Dan Nakamura. Ele tem eu não sei como que chama, gente, eu sou ruim com redes sociais. Mas no Facebook ele tem lá, não sei se é página, como que chama, Diário de um Médico Cristão. É bem interessante, assim, ele é cristão, a gente entrou em contato com ele, prontamente ele se dispôs a atender a gente, indicação do Rudney, é um doutor que trabalha lá no hospital onde o Rudney trabalha. Então, semana que vem a gente vai ter aí o Dr. Dan Nakamura falando. Você tem dúvida? Depois a gente vai postar certinho, especialização, tudo, para você também poder tá mandando. Não vai ser uma consulta, gente, já vamos adiantar. Não vai ser consulta. Igual a gente trouxe aqui o Rede Cláudio, né? O Rede Cláudio, advogado, não foi uma consulta sobre advocacia, mas você quer esclarecer uma dúvida? Essa também é a nossa intenção, é informar. Mostrar para quem quer seguir uma profissão, uma carreira, quais são os passos, quais são os caminhos. O Dr. Dan Nakamura vai estar aqui esclarecendo para a gente aí. E também aí no decorrer, na outra semana também a gente vai ter convidados especiais, assim, bênção de Deus. Não, se a gente adiantar a agenda vai ficar... Não vamos adiantar, mas vai ser bênção só para a gente
tirar uma prova dos 9 aí, não, tô brincando. É verdade, né? Nossa. Depois Bia, você vem cá, vem cá. Vamos se surpreender. Vem cá, Bia, vem cá. Não sei o que você vai falar. Não, é só pra ver se vai aumentar um pouquinho aqui. Não, tô brincando. Já... Não, vem cá, Bia, sério, vem cá. Não, é que seu pai tá aqui, então eu gostaria que você passe pelo menos um minutinho pro pai aqui, tivesse um... Apesar que fala todo dia com ele, necessariamente, mas participa um pouquinho com o pai. Você quer sair, né? Não, tá. eu fico aqui do lado, vai. Entendi. Aí, Ó, o Rosana quer participar também. A Rosana foge. Eu, né, que fujo. A Rosana foge. Pai Senhor, galera. Deus abençoe, boa noite. E o que você queria que eu falasse? essa é a Bia. Eu sou a filha dele. Então vai, faz seu questionamento pro pai aí, o que você tem, o que você quer falar com ele, o que você pode tirar mais dele aí pra gente. O que eu posso extrair mais dele? É. Ai, meu Deus, agora você me pegou. Olha só, agora que eu pensei. Gente, eu oferecendo, fazendo cortesia com o chapéu dos outros, né? É de família a mão abençoada pra cozinhar do Paulo. Gente, quem ainda não provou a paçoca do pai do Paulo do seu dito, né? Gente do céu, que paçoca abençoada do seu dito. É bênção de Deus. Depois se ele vê aí, parabenizar ele. Ele mora perto do posto onde a Rosana trabalha. O pessoal do posto lá conhece. Sim. A paçoca que o seu dito faz é bênção de Deus. Filho de peixe, peixe vai seguindo, né? E o meu pai, ele vamos supor, a gente falando, né, dessa parte de família, só para completar o que o Rodrigo estava falando, porque nós quando nos casamos, nós somos um todo. Eu sempre, toda a vida, quando eu casei, toda a vida eu ajudei em casa. Tá aqui a Bia, vamos supor, cuidava, vamos supor, a esposa trabalhando, eu cuidava, trocava a fralda, não tinha problema nenhum. Arrumava o cabelo, não tinha problema nenhum com isso. Então, meu pai também, ele é assim, ele, vamos supor, sempre foi de ajudar em casa, cozinhar, vamos supor, como a família era grande, né, 6 filhos, a gente acabava de jantar, cada qual lavava seu prato, não deixava lá na pia só para a mãe, né, então a gente teve essas orientações. Então, quando a gente vai para um casamento, a gente já está mais preparado, porque é um conflito, né? O casamento é difícil porque cada um tem um costume. Se você você mãe, você pai, se você não tem o hábito de ensinar o teu filho a lavar uma louça, de passar um pano na casa, passar uma vassoura, começa a fazer, porque quando ele se casar, vamos supor, ele vai ter dificuldade, né? Tem dificuldade nisso, porque não vai ter essa parte de colaboração com a esposa, e é onde começam os conflitos, né? Porque vai sobrecarregar um, né? Eu mesmo, vamos supor, nunca tive vergonha da minha vizinhança, eu lavava roupa, vamos supor que era tudo aberto, não tinha, minha casa não tinha muro, lavava roupa, estendia a roupa, passava roupa, eu limpava, passava, cozinhava, né? Eu só pedia para a esposa um negócio, só não pede. Se pedir aí, fica... parece que pesa, né? Quando você faz espontâneo, parece que é diferente. Agora chegou mais comentários. A Ercília colocou: eu gosto muito do podcast, vocês são bênçãos. Aí ela deu paz do Senhor pra Bia. Aí o Rudney colocou: legal, filho entrevistando o pai. Aí ele pediu: diga se o Paulo é bravo, ciumento como pai. Vai lá, amor, fala aí. Olha, bravo como pai. Pai Ciumento não. Não, né? Não. Não é ciumento. Não é ciumento. Fernando fez assim, Mas bravo na medida certa. Sempre o bravo que eu digo de corrigir, por isso que eu sempre falo, né? Quando eu conto, tenho testemunho dele, eu tenho o meu, mas assim, quando eu conto mais ou menos do meu testemunho também, eu digo, né, que minha mãe e meu pai sempre me estimulou a estar na Moriá, né? Então, desde quando eu conhecia Cristo, eu já conhecia Cristo na Moriá. Então, por quê? Porque eu via eles fazendo a mudança deles, porque, na verdade, quem começou indo na igreja, participando, foi minha mãe. E aí minha mãe levou ele e eles me levaram, vamos dizer assim, né? Então, eu fui uma das últimas ali. Então, eu via o testemunho deles, e através da vida deles, eu via o que Cristo tinha feito. E aí, sim, eu comecei a entender o que realmente era Cristo. Então,
não teve uma... Não, você vai na igreja, eu até brinco com a minha mãe às vezes. Vocês me forçavam a ir na igreja. Ela fica brava. Ela fica muito brava. Ela fica brava. Mas assim, eu digo assim porque eles me ensinaram, né? E assim, a disciplina levou com que eu pudesse realmente conhecer a Cristo e a estar aqui hoje. Esse comentário é meu. Às vezes de sábado que a gente sai aqui, eu e o Rodrigo dos Jovens, a gente comenta, né? Fala, nossa, a Bia e o Fernando são uma benção. Aí eu falo, não tem como a Bia não ser benção, é filha do Paulo e da Diva. Ó, falando nisso, que nem a Bia tá aqui e eu frequento a casa, eu sei como que é. Isso que o Paulo falou, lá na casa deles, o Guilherme, quando fica em casa de sábado, por exemplo, eu chego lá depois do almoço, quando eu chego com a Bia, o Guilherme tá lavando a louça, tá limpando a casa, tá cuidando do cachorro. Então, a família tem essa criação. São muito bem instruídos, sabe? A família, a Bia fica toda preocupada. Ai, vou te ajudar na tua casa para limpar a tua casa. Não, calma, minha casa eu limpo. Não, mas eu quero te ajudar. Ela super preocupada. E eu fui cacete da Bia também. Jantaram, certeza que jantaram já. Eu não jantei. Certeza. Eu não jantei. Olha só. Fazer aqui um complemento, porque falando dessa parte de ir para a igreja, um puxar o outro. Você mulher, você o marido, né? Não sei qual que tem mais afinidade com a igreja, né? E o qual que tem mais dificuldade. Ore, a minha esposa, ela foi 1 ano antes de eu ir, ela ia para a igreja, ela começou a buscar, né, nas igrejas, né? E não visitou outras igrejas até chegar na Moriá, e ela começou a orar por mim, pela família, né? E aí ela orando, né? Ela orando e o Espírito Santo me preparando na palavra. Eu disse, eu estava ali me aprofundando na palavra. Só que como eu estudava na palavra no serviço, ela não sabia. Então, quando ela me convidou para ir para a igreja, eu já estava com o coração já queimando, pegando fogo de vontade de ir para a igreja. Ela me convidou a primeira vez, não deu, na primeira vez que ela me convidou, não deu para ir porque eu estava negociando um carro e o rapaz ia me levar um carro para ver. Eu não fui nesse dia, fui no culto seguinte. Aí fui no culto seguinte, aí no próximo culto, quando ela saiu do serviço, eu já estava embaixo esperando ela para a gente ir para o culto. Sem ela saber, eu já estava esperando ela. E a partir do então, não parei mais, né? Não parei mais, começamos a ir na igreja, né? Começamos a frequentar mais assiduamente. E logo, nos primeiros meses, eu já falei para ela, nós vamos nos batizar. Ela, o quê? Eu falei, não, nós vamos batizar. Como eu já estava convertido na palavra, então eu falava, nós vamos nos batizar. E ela se assustou, né, pela tamanha rapidez, né? E depois disso aí, vamos supor, depois da minha conversão, de começar a ir para a igreja, começar a frequentar a igreja, o inimigo ele começa a trabalhar contra, para que nós a gente achar que o seu ir para a igreja, você frequentar uma igreja, não é vantajoso. E começou os conflitos, né, entre casais. E aí, como ela estava há 1 ano antes de mim já na igreja, e aí eu questionava, falei, mas como? Ela já está há 1 ano indo na igreja, um tempo a mais do que eu indo para a igreja, e tá, vamos supor, e tem essa dificuldade, e está brigando por isso, e está fazendo isso, vamos supor, mas eu não desisti, né? Então o inimigo ele começa a mostrar para a gente que não é vantajoso você ir para a igreja, que não tá o seu parceiro ou a sua parceira não tá mudando como deveria, assim como ela também, acho que via inimigo, não tava compensando. Então o inimigo ele trabalha, né? Acabamos de ver agora há pouco na rua, né? Pessoas dizendo que ir para a igreja é difícil. É verdade. Então é muito difícil. Então o inimigo ele trabalha contra. Então você marido, você esposa, vamos supor que se o seu cônjuge tem dificuldade para ir para a casa do Senhor, de te acompanhar, coloque seu joelho no chão, ore. Se vier dificuldade, continue orando, mas não desista. Não desista porque vale a pena. Quem está vendo aí que eu estou fazendo sinal, eu estou pedindo para a Rosana vir aqui. Porque como o Paulo falou agora de casal, então a gente tem um convite especial para amanhã. É verdade. Porque a gente está com...
para sábado. Toda a cabeça para mim esse tema. Então a gente tem um convite especial para sábado. Então a gente está com os ministrantes do Encontro de Casais. Fala aí, pastor, Rosana, fica à vontade. Agora você fala. Boa noite, a paz do Senhor. Tava tentando ficar lá, mas o Fernando ficou me insistindo. Sim, sábado nós vamos ter o nosso encontro de casais, a nossa célula, na nossa igreja em Londrina, né, às 7h30. E nós fomos convidados e com muito prazer nós aceitamos, eu e o pastor Rodrigo. Nós vamos estar levando a palavra, ministrando. Vai ser um momento de comunhão, de conversa. O Rei Cláudio sempre comenta com a gente, né, que não é só alguém falando, pregando e o restante ouvindo, mas é um momento de comunhão. Acho que o Paulo já participou, né? Sim. Todo mundo conversa, é um momento de descontração, de comunhão entre os irmãos e de aprendizado da palavra. Nós vamos estar falando sobre diálogo no casamento, para uma comunicação eficaz. Porque sim, existe comunicação que não é eficaz e nós vamos estar falando um pouquinho nisso no sábado. Então, se você é casal, se você é namorado, se você é praticamente noivo, casado, esteja lá com a gente, lá, o endereço, fala aí pra nós, que eu sou meio... É a Avenida Duque de Caxias, 3219, bem no centro de Londrina. Todos são muito bem-vindos, nós vamos estar ministrando a palavra, levando um momento agradável, aí como o apóstolo já tem falado, né, sempre depois tem uma merenda, é gostoso, gente, é muito legal, não a merenda, mas o momento, né, como um todo, de comunhão, é muito prazeroso. Então, vocês são muito bem-vindos, eu espero vocês no sábado às 7h30 lá na igreja de Londrina. E só reforçando, porque eu até pensei em entrar aqui para falar um pouquinho, mas eu ia falar o que o Rodrigo já falou, que é do seu dito. Eu sempre tive a oportunidade de comer a paçoca, porque a cunhada do irmão Paulo, ela trabalhava comigo, agora ela aposentou. Então, o pai dele sempre frequentou o nosso posto lá de saúde, de onde eu trabalho, e vira e mexe ele levava paçoca. Aí esses dias eu até fui lá na casa dele buscar, gente, eles até me receberam muito bem. Tanto o pai quanto a mãe do irmão Paulo, né, ele é uma bênção, mas é porque ele aprendeu lá de casa. O pai e a mãe deles, olha, é um docinho, é um amor. Eles às vezes vão lá no posto e agora, como eu já conheço, tal, às vezes paro para conversar um pouquinho. Então, o que o irmão Paulo é aqui, o que vocês estão vendo, que nessa 1 hora a gente aprendeu um pouquinho sobre a vida dele, é de berço. Ele aprendeu com o pai e a mãe, que tenho certeza que também aprendeu e passou para os filhos. Eu tenho certeza que, se Deus permitir, eu vou conhecer os filhos da Bia, vou ver que vai ser do mesmo jeito, que vai ser, porque o Senhor tem trabalhado nessa família, que tem um coração aberto, um coração lindo. O irmão Paulo, a Diva eu amo assim, de paixão, Diva, beijos. E amo a Bia, o Gui, a irmã. A outra irmã, como é mesmo? Eu ia falar Simone. Toda a família, gente, é uma família linda, como a Bruna falou, é uma família abençoada. Então, esse podcast de hoje, foi maravilhoso. Foi testemunho, foi bênção, e que Deus venha abençoar muito mais a vida do irmão Paulo, para ele estar aqui uma próxima vez, a Diva também. Eu ia Diva, falar, colocar os dois de casal, os dois são muito bem-vindos para estarem aqui de novo. E, gente, para mim foi muito bom. Amém. Já tá então vamos, finalizando, vamos passar a agenda rapidinho, pastor? A gente pode ir agora? Fica aqui pra gente finalizar. Depois Então pronto. Então, só lembrando então a nossa agenda, já começar com o sábado, né? Isso. Então, por conta do encontro de casais que acontece em Londrina às 7h30, nós não teremos a célula de jovens aqui na igreja sede, porque a nossa intenção é que os jovens, namorados, noivos, casados, também estejam lá. Então, nesse sábado, a gente vai estar postando aí nas redes sociais do Geração Eleita. Esse sábado nós não temos a célula aqui em Cambé às 7 horas, mas teremos o encontro de casais em Londrina às 7h30, lá na Duque de Caxias, 3219. E no domingo, Fer, ele fala bonito essa palavra, quer ver? Domingo a gente tem culto simultâneo. Culto simultâneo. Culto simultâneo, domingo às 10 horas da manhã. Tanto aqui na igreja de Cambé, aqui está na igreja de Cambé. Aqui no site está na igreja de Cambé. Quanto lá em Londrina. Então, às 10 horas da manhã, e é culto de Santa Ceia domingo. Exatamente. Então, a gente tem a Santa Ceia aqui às 10 horas, simultaneamente a gente tem a Santa Ceia em Londrina. E também às 7 da noite, aqui na sede de Cambé, culto de Santa Ceia.
Exatamente. E na quarta-feira também, culto simultâneo, só que daí às 19h30. Tanto aqui em Cambé, quanto em Londrina, culto da resposta de Deus. A gente está orando, tá buscando a presença de Deus e Deus tem trazido resposta. Essa semana eu vi uma postagem da Maria, com a campanha dela lá, e os dois pedidos dela, a resposta que Deus deu para ela. Então é só a gente buscar que Deus responde. Então faz aí a sua parte, que Deus faz a parte dele. Amém? Amém. Amém? Glória a Paulo, Deus. muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe cada vez mais, cada dia mais, você, a sua casa, a sua família. Amém. Eu que agradeço vocês o convite, Fernando, o pastor Rodrigo, a Rosana, Bia, e eu vou agradecer a Igreja Moriá, por essa oportunidade de fazer parte do corpo de Cristo, e vamos procurar crescer cada vez mais. Deus abençoe a todos e que esse projeto venha se expandir. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Deus Nada. abençoe. Amém. Deus abençoe, gente. Um bom final de semana, um começo, né, de final de semana. Que Deus abençoe. E até quinta-feira que vem a gente se vê novamente. Bia, Deus abençoe sua vida. Amém. Eu vou só ler os últimos comentários que tem aqui. Mandar um beijo pra minha sogra, que ela mandou aqui, Bia. E é isso aí, o trabalhar de Deus, porque ele é fiel. O Guilherme comentou glória. A Diva mandou beijos amada. E é isso aí, gente. Que Deus abençoe. Ótimo final de semana pra todo mundo. Quinta-feira que vem a gente tá de volta. E fique ligado aí nas redes sociais pra gente colocar a agenda aí pra você ficar ligadinho e por dentro. Nesse mesmo canal, talvez mesmo cenário, a gente Talvez, tá né? trabalhando aí. Fer, Deus abençoe. Obrigadão. Também queria dar um beijão pra minha mãe, né? Ela falou, ai, que eu não São Paulo hoje. Então, beijo, mãe. O Paulo tá aqui. Beijão, o pai também. O Gui, agradecer o Gui que mandou aquela arte, bem legal. E eu queria mandar um abraço especial pro Fer. O Fer, ele tá lá, ó, ele tá online. Ele tá aí? Ele tá online lá, ele tá na aula da faculdade. Ele tá na Então, faculdade, tá na correria. eu vou mandar um abração, Fer, saudade. Então, o Fer, esse dia tá correndo com a faculdade, fazendo universidade. Então, Tá fazendo, até no sábado ele tá indo então, na faculdade. Então se prepara que logo você vai estar aqui apresentando a gente. Essa Gente, um abração. Até semana que vem, pastor. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela sua companhia aí. Amanhã, Fer, tá no YouTube? Amanhã, eu vou tentar colocar até hoje. Vamos ver se Beleza, por vamos hoje ver. já. Hoje ou amanhã, no máximo, já tá no YouTube. Gente, se inscreve lá no nosso canal. Esse pode, sem exclamação, sem interrogação, só esse pode. Procura lá a gente. Se inscreve, divulga, compartilha. Precisa aumentar, crescer. Como a gente já falou alguns pods atrás, a gente está migrando para o YouTube, né? Vamos continuar fazendo Facebook, Instagram, mas o nosso objetivo mesmo é tá lá no YouTube. Então, ajuda a gente a crescer, divulga aí o nosso canal e é bênção de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe todo mundo. Isso. Até a próxima e até semana que vem. Tamo junto. Gente, ó, comenta lá no YouTube. Entra no YouTube, daí eu peço pra entrar no YouTube. Se vocês gostaram do novo cenário, do novo método que tá fazendo, pra gente continuar crescendo com vocês. Tchau, Abraço, tchau, Deus gente. abençoe.